E aí, galera, beleza? Hoje entrevista nova. Estou aqui com o Anderson Buzzi. Então, o cara vai contar um pouco para a gente aí sobre a experiência dele. Eu trabalhei com ele na Sênior, que vocês conheceram o Thiago na entrevista passada, que também trabalha na Sênior. Então, no mesmo período que eu trabalhei na Sênior, o Anderson também trabalhou lá e a gente se conhece um pouco de lá. E hoje aqui está trazendo ele aí porque ele já tem uma carreira um pouco mais larga aí, já tem um cargo de liderança nos dias de hoje, então queria estar trazendo ele para comentar um pouco a experiência dele com a gente aí. Anderson, te apresenta aí para a galera. Opa, tudo certo? Cara, um prazer bem grande estar aqui contigo falando de um tema que eu adoro, que é a liderança. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Meu nome é Anderson Buzzi, mas, cara, fica à vontade para me chamar de Buzzi. Todo mundo aqui me conhece como Buzzi, tá? Fica super à vontade. Eu trabalho com desenvolvimento de sistemas desde 2005, né? Eu comecei minha carreira dando aula, né? Antes de ir para desenvolvimento de sistemas. Dei aula por um ano. Depois eu atuei em algumas empresas de tecnologia aqui da região e eu entrei na Sênior mais ou menos em 2008. Entrei como programador de sistemas, daí lá eu fui crescendo um pouco, virei programador 2, programador 3. Algumas empresas chamam de pleno e sênior. Depois eu acabei virando analista de sistemas, daí também tive uma certa evolução ali no cargo. E lá, meados de 2014, eu resolvi empreender, resolvi largar tudo que eu tinha conquistado ali na cena, né? Apesar de na época não ter cargo de liderança, eu sempre encabecei alguns projetos, né? Como um líder informal, digamos, né? Algumas pessoas, algumas empresas chamam de líder situacional. E eu larguei tudo, fui empreender, fiquei um ano fora tentando fazer um monte de aplicativo, um monte de ferramentas, um monte de... Cara, tentei de tudo. Dava para fazer uma entrevista só dos meus erros ali da minha época de quase empreendedor, né? E, cara, só que isso me deu um gás muito grande para entender o outro lado do desenvolvimento de software, né? Que era a parte comercial, a parte de gestão, tudo aquilo que o desenvolvedor não vê. Então, assim, eu considero que aquele ano fora ali da Sênior foi um ano praticamente, cara, um MBA que eu fiz para voltar com tudo. Cara, daí em 2015, eu recebi um convite do meu líder até então, né, antes de eu sair da Sênior, que era o Fábio Giasconi, e A gente deixa ele, o convite aí para ele, se ele quiser aparecer aí no canal, contar um pouco a claro, história dele aí também. O convite está feito. Fábio, com certeza, o Fábio Giasconi, ele foi um líder fundamental na minha história ali na Sênior e com certeza foi fundamental para várias pessoas, né? E assim, aí ele notou que eu estava aprendendo bastante, que eu estava apanhando, que eu estava tendo as dificuldades, eu compartilhava sempre com o pessoal, né? Daí até um momento ali em 2015, em outubro, mais ou menos, ele me fez um convite para voltar para sênior. Cara, daí para mim naquela época foi bem frustrante, né? Eu ter que voltar para a empresa depois de um ano tentando empreender, porque assim eu queria que a minha tentativa de empreendedorismo tivesse dado certo. Só que eu só fui ver que ela deu certo depois, nos próximos anos, né, que eu fiquei na sênior, porque daí, cara, pelo fato de eu ter ficado um ano fora, eu acabei conseguindo abraçar algumas oportunidades ali na empresa, consegui assumir a equipe como Scrum Master, né, que foi, eu acho que é um primeiro passo ali hoje em dia para ter uma equipe, né, para ter uma liderança, né, meio que informal, né, mas já chega a ser uma liderança. E lá em 2012, 18, no fim do ano, esse mesmo Fábio Giasconi, ele resolveu sair da sênior e abriu as portas para eu assumir a equipe como coordenador. Então, em 2018, foi a minha primeira, na verdade, final de 2017, né? Comecinho de 2018, foi a minha primeira experiência como líder oficial, né, de uma equipe. Na época eu tive uma equipe de 45 pessoas, né? Eu assumi a equipe dele todinha. E lá por março, abril, a gente dividiu a equipe com uma outra coordenadora, a Silvana, e eu fiquei lá até julho de 2019. Daí, em julho de 2019, eu resolvi me aventurar um pouco de novo no mundo do empreendedorismo, né? Eu recebi um convite ali do Edson e da Dani, da Paytrack, que é uma empresa, uma startup aqui de Blumenau, para eu ser desenvolvedor. Então, pô, tava numa carreira legal, eu tinha era analista de sistemas, Scrum Master, virei coordenador de uma equipe grande, de um dos produtos mais rentáveis ali da Sênior na época, né? Não sei como é que tá hoje. E, cara, daí recebi o convite para voltar a ser desenvolvedor, mas com um percentual na sociedade da empresa, da Paytrack. Então, assim, eu estava tentando juntar, né, a minha vontade de empreender, né,
com também a vontade de conhecer um pouco mais o mundo de startups. Também era o desejo que eu sempre tive. E na época, assim, eu pensei um monte e eu resolvi, cara, seguir a minha intuição. Cara, eu vou seguir minha intuição, quero aprender mais sobre esse mundo. Fui para a Paytrack, entrei como desenvolvedor, passou 4 meses, assumi uma equipe pequenininha, passou mais uns 2 meses, assumi como head de desenvolvimento, e desde setembro estou como CTO lá. Eu sou responsável por toda a parte de tecnologia da empresa. E falando um pouquinho também da Paytrack, né, até para contextualizar aqui quem está assistindo. Então, até contextualizando um pouco, a Paytrack ela é uma startup aqui de Blumenau, ela tem 4 anos, e ela constrói uma solução de gestão de despesas e viagens corporativas, de ponta a ponta. Então, desde antes de você viajar, quando você precisa solicitar aéreo, solicitar hotel, solicitar um carro, às vezes solicitar um adiantamento, durante a viagem, né, quando você está lá no campo, se deslocando, consumindo refeições, né, e tendo que prestar as contas, e no final da viagem, quando você precisa fazer a finalização, onde você vai ver se você precisa devolver um dinheiro para a empresa ou se você precisa receber algum dinheiro da empresa. Então, esse é o software que a gente faz. A gente tem cerca de 250 empresas, né, onde utilizam a nossa solução e crescendo ano após ano. Hoje, a minha equipe ela está com 10 pessoas, né, tenho eu e mais 10 desenvolvedores abaixo de mim, e a expectativa para o próximo ano é a gente dobrar de tamanho de equipe de desenvolvimento. E ano passado, se a gente for até comparar 1 ano e meio atrás, eram 2 desenvolvedores. A empresa está crescendo bastante aí aqui na região. Ó, que massa a história, hein? É muito bacana ver esse tipo de história onde a pessoa tenta empreender, dá errado, aprende muito com isso e depois aparece uma oportunidade melhor ainda para ela poder voltar a empreender. É incrível. E assim, até durante a jornada, é difícil tu pensar que aqueles problemas que tu está enfrentando, porque, cara, eu enfrentei problema financeiro, fazia software que não vendia, né? Isso é o que eu cometi todos os erros básicos, né? Que na época não eram tão básicos assim. E eu ficava pensando, pô, cara, eu não dei certo, eu voltei para sênior frustrado, tipo, falido, né? Pô, cara, é um sentimento muito ruim. Mas depois, quando as oportunidades vão vindo, e claro, né, daí sempre tendo um líder do lado ali para acompanhar e para ficar esperto nos anseios do colaborador, no caso eu, né? Cara, as oportunidades vão surgindo e tu vê que as peças vão se encaixando. Que massa, que massa. Vamos lá, vamos falar um pouco da Paytrack, então. Tu é CTO, isso te gera uma responsabilidade extra aí por gerenciar toda a parte tecnológica e todo o time que trabalha sobre essa tecnologia. Então, queria saber um pouco de ti aí, como é que depois de toda essa experiência que tu teve, voltar para sênior, aprender um pouco mais de liderança, trabalhar lado a lado com o Fábio, como é o teu estilo de liderança dentro da Paytrack hoje? Legal. Tanto na Paytrack quanto na Senior, naquele 1 ano e meio que eu fiquei como coordenador, nas equipes que eu fui Scrum Master desde 2015, basicamente, eu sempre me baseei numa pirâmide que a gente chama das 5 disfunções das equipes. Ela é retratada num livro que se chama Os 5 Desafios das Equipes, que ele tem 2 versões. Um é uma fábula, onde ele conta uma historinha bem gostosa de ler, assim tu acaba o livro numa noite, né? E o outro é um livro daí com uma história um pouco mais completa, mas também as 2 versões são bem legais de ler. E essa pirâmide, ela mostra 5 problemas, né? 5 situações, e se a equipe não atacar, a equipe não vai conseguir atingir os resultados, né? Porque uma equipe, ela é movida por resultado. Então, assim, ela tem um objetivo em comum, né? Todos eles deveriam ter, pelo menos, né? Que é atingir determinado resultado, seja no final do trimestre, no final do semestre, no final do ano, seja como for ali a parte de metas ali da empresa. Então, nas minhas equipes, né? E o legal é que sempre que eu for falando aqui de equipe, de liderança, a gente pode trazer isso para o lado pessoal, tá? Então, aqui, qual que é a base da pirâmide, né? Sem isso, nada funciona, nada dá certo, é a confiança. Então, assim, se eu não confiar no meu líder e se o líder não confiar em mim, a gente não vai conseguir, no mínimo, ter respeito um com o outro, né? O que a falta de confiança ela traz? Ela gera o que é o segundo
a segunda disfunção. Ela gera um medo de conflito. Então, se eu não confio no meu líder, se eu não confiasse no Fábio Giasconi, e ele não confiasse em mim, ele jamais ia ter coragem de me dar um feedback para ter uma melhoria. E eu jamais ia ter coragem de chegar no meu superior para falar alguma coisa de errado que ele fez, ou que eu faria diferente, ou que a equipe não gostou. Então, assim, se eu não confio, eu tenho medo de conflito, e se eu não confio, se eu não tenho esse conflito positivo, eu não vou ter comprometimento com o resultado. Então, assim, uma coisa vai levando a outra. E se eu não me comprometo com o resultado em comum da equipe, com o meu líder, com o meu liderado, eu vou começar a responsabilizar e colocar a culpa no outro. Coloco a culpa no líder, coloco a culpa na organização, coloco a culpa no meu par, né, que não fez o trabalho dele. Eu coloco a culpa em todo mundo, menos em mim. E se eu não tenho confiança, eu tenho medo de conflito, tenho falta de comprometimento, e eu responsabilizo os outros, né, eu não vou chegar nunca no resultado. Então, assim, eu sempre, em toda a relação que eu tive ali de líder, liderado e com a equipe, eu sempre prezei muito pela confiança. E até uma dica aí para o pessoal que está escutando a gente, está vendo a gente, na verdade, né? Como que a gente gera confiança num time novo? Imagina assim que você caiu de paraquedas num time, isso acontece bastante, né? Chega com um time que tem 10 pessoas que tu nunca viu na vida, as 10 pessoas não se conhecem, né? Cara, tem o próprio livro ele retrata, né, um exercício que é cada um contar a sua história de vida. Cara, conta a sua história de vida desde que tu nasceu, desde quando tu nasceu. Seus pais são vivos, não são? São separados, não são? Você está em um relacionamento sério, não está? Você já namorou, não namorou? Já casou, já se separou? Tem filho, não tem filha? Como é que é a tua relação com o teu filho? Claro que, assim, não é todo mundo que se sente à vontade de contar tudo isso, mas, assim, dado, né, os limites pessoais ali de cada um, é muito interessante, porque, assim, ó, por exemplo, teve uma situação até na outra empresa que, cara, tinha uma pessoa assim que eu não tinha nenhuma opinião formada sobre ela era minha companheira de equipe. Cara, eu descobri que ela tinha uma situação muito triste com a família, muito triste com a filha, que não conseguia ver a filha, porque a mãe, cara, tinha uma situação muito, muito complicada pessoal. E, cara, assim, ó, eu sempre tratava com essa pessoa, eu só via o profissional, só cobrava profissionalmente, eu não tinha nenhuma relação pessoal. Eu também não estou dizendo para a gente ter relações pessoais com todo mundo, né? Isso não precisa, mas, assim, o fato de eu descobrir uma fragilidade, digamos, um ponto que não está muito bem resolvido na vida daquela pessoa, eu já consigo me colocar no lugar dela e, cara, eu vou pensar duas vezes, né, antes de ter um preconceito. Cara, eu vou tratar diferente com aquela pessoa. Massa. Né? Hoje, na pandemia, né, a gente teve Deixa eu só comentar duas coisas antes que eu perda o claro. fio da meada aí. A coisa que tu comentou sobre confiança, de contar a história de vida e tal, é legal porque, no final, confiança gera confiança. Então, mesmo que tu seja um pouco, tenha medo de contar a tua história pessoal, se tu vê o teu líder contando a história pessoal dele e gerando uma vulnerabilidade nele mesmo, tu vai ficar mais confortável em também contar a tua história. Eu até tenho outro vídeo aqui no canal falando sobre vulnerabilidade, vou deixar aqui também o card para a galera, que é um pouco isso que eu comento também, eu acho que encaixa bastante no que tu tá falando, eu tento me botar numa situação de vulnerável para as pessoas verem que eu mesmo como líder tenho vulnerabilidades e eles possam se abrir também e contar para mim o que está passando na vida deles. Muito bacana. Até ali quando eu assumi como CTO, eu agreguei algumas pessoas na minha equipe que eu nunca tinha trabalhado, eu nunca tinha tido contato profissional com elas, né? E, cara, a primeira coisa que eu fiz, eu contei um pouco da minha história pessoal, profissional, abri o meu LinkedIn, falei, eu pedi para a pessoa fazer o mesmo também, né? E, cara, e a situação da vulnerabilidade, assim, é contar que eu, Buzi, cara, eu também tenho minhas dores, eu também tenho meus anseios, né? Eu também sofri em alguns pontos da vida, eu tenho algumas situações profissionais, pessoais, né? E eu acho que gera até às vezes a pessoa até vai me ver um dia que eu não esteja muito bom, cara, ela vai até perguntar, pô, como é que tá aquela situação do teu pai? Pô, cara, daí eu vou me abrir com a pessoa e vou conversar. E vice-versa, né? Até na pandemia a gente teve muita situação ali que eu consegui colocar à prova essa parte de confiança, né? Então, cara, todo mundo estava em home office.
como é que um líder que não confia na equipe, né, vai ficar tranquilo com a pessoa trabalhando em home office? Então, cara, tem que ter essa abertura, tem que ter esse contato aí. Eu tenho que saber que o cara mora com o pai, com a mãe, que o cara tem um pai que tem 80 anos, que ele tem um avô que é vizinho, que ele precisa cuidar dele todo. Cara, então, assim, se eu não souber disso, eu vou exigir que o cara venha contra a vontade dele. Cara, o cara não vai render. E aí toda a pirâmide ali vai por água abaixo. Exatamente. Puzi, vamos fazer duas perguntas combinadas aí. Tu vai explicando para gente. Quantos líderes tu teve e o que tu tirou de ensinamento de cada um deles que para ti foi mais importante, que foi o que marcou para ti dessa pessoa? Cara, posso citar o nome e o que essa pessoa representou e o que ela... Fica à vontade. Posso, cara? Então eu acho que vai ter um monte de dedicatória aqui, né? Cara, assim, ó, honestamente, cara, eu tive a sorte de, a partir da sênior, até na Benner, eu tive, eu não lembro de nenhum líder ruim que eu tive. Cara, todos eles, cara, sem exceção, eles marcaram alguma coisa na minha vida. E seja a forma como lidar com algum problema, a forma com que ele cresceu, a história, né? Não vou citar todos aqui, né? Mas, assim, um grande líder que eu tive ali na sênior, na Benner, né? Foi o Dennis Metzner, que esse cara, pô, se não fosse ele, eu acho que eu nem ia estar mais na área de TI. Acho que nem ele não sabe dessa história, né? Até eu vou publicar o vídeo, eu vou passar para ele. Mas, assim, eu estava praticamente fora da Benner, né? Dos planos ali de continuar no meu contrato. E o Denis, né, ele viu potencial, não sei como, né, porque a gente era de setores diferentes na época, talvez o gerente dele comentou com ele e tal. E, cara, ele me puxou para a equipe dele, deu 2 meses, a gente já estava indo para cliente, eu fui para o Santander, fui para a Telefônica, fui para Irmãos Passaúra, ali em Curitiba. Então, cara, eu fui assim, de 0 a 100 em 3 meses, graças a um líder, né, que estava lá vendo que, tipo, precisava de um dev, e conseguiu ver o talento, né, e talvez ajustar algumas coisas, né, e jogar no fogo. E na época eu era estagiário. Então, pô, imagina um estagiário já indo para o Santander, né? Que Na época o massa. Banespa tinha sido comprado pelo Santander, a gente tinha algumas rotinas para fazer lá na Benner, cara, e foi assim, foi um desafio monstruoso que eu trago até hoje. Daí, assim, partindo ali para sênior, cara, eu fui tendo uma escadinha de líderes que, cara, eu até comentei no meu LinkedIn, eles moldaram o meu caráter, né? Então, cara, vou até pegar assim, o cara que me contratou lá foi o Michel. O Michel é um dos caras mais justos que eu conheço. É um cara que sabe dar um feedback, cara, que quando tu faz uma cagada fenomenal, quando tu tá, seja operacional, seja pessoal, seja, cara, não importa, cara, ele vai lá, ele sabe certinho como te dar um feedback e fazer tu melhorar. E eu já falei isso para ele várias vezes, né? Até uma dica para quem está aí escutando, cara, deem feedbacks para os seus líderes, né? Vocês não sabem o quanto um líder, né, ele é sozinho, ele é solitário, às vezes, no seu cargo, cara, ele sente falta de saber se está indo bem ou não bem. Assim como o líder tem que dar feedback para o liderado, né? Eu acho que o liderado ele tem a obrigação de dar o feedback para o líder. E, cara, o Michel, assim, ele foi... cada situação de estresse de cliente, cara, que eu me desesperava, cara, eu via ele um cara calmo. Então, assim, essa leveza dele para tratar as coisas, né? Nem tanto leve, nem sempre leve, mas, cara, ele acabou me ensinando várias coisas que eu levo até hoje nas situações que eu trato. Depois eu tive o Jascone, cara, o cara mais calmo que eu conheci na vida, é aquele líder inspirador que tu olha, que ele fala bem, que ele faz uma palestra, ele se preocupa muito com as pessoas, ele exerce muito bem aqueles 5 desafios da liderança, né? Então foi um cara que, apesar de não ter sido indicação dele, mas, cara, ele seguia o livro ao pé da letra. É um cara também que ele sempre estudava, ele foi um dos primeiros caras ali da sênior a estudar o ágil. Então, lá em 2014, 13, a gente estava só em cascata, ele começou a estudar isso. E também isso serve de inspiração, porque o cara sempre tem que estudar, né? Porque ele chega numa posição de liderança que tá tudo certo, né? Depois eu tive o Kramer tem um jeito muito parecido com o Michel, é um cara que também me deu muita oportunidade ali na sênior. Cara, eu não vou dizer que foi o melhor líder que eu tive, mas, cara, foi um dos melhores que eu tive. Ele também sabe dar feedback como ninguém, né? Ele fala as coisas na lata, cara, não tem chorumela.
na minha opinião, né, ele sabe diferenciar, né, os momentos que a pessoa está vivendo para chegar e dar um puxão de orelha, dar um tapinha nas costas quando o cara faz um serviço bom. Cara, depois eu tive o Diogo. Cara, o Diogo ele foi meu gerente, né, já quando eu estava como coordenador, foi o cara que me promoveu. E, cara, ele é muito calmo, um cara muito calmo, que na posição dele, assim, eu até falava pra ele, cara, como é que tu não infarta quando vem esses problemas todo ao mesmo tempo? Daí, cara, ele com o jeitão dele, tu chegou a conhecer o Diogo lá? Cristofolini? Diogo, qual o sobrenome? Cristofolini. De rodeio, Cristofolini. Conheci. E, cara, ele é um bicho muito calmo, cara, assim, eu vi a caixa de entrada dele, cara, 200 e-mails não lidos, só problema, ele encaminhava alguns para mim, alguns para o Michel, alguns para Silvana, cara, e tudo certo, ele confiava, né, ele tinha uma equipe tão foda, né, de coordenadores e de desenvolvedores, né, e, cara, que ele acabava confiando, né, e fazia bem, né, porque no final dava tudo certo, né, o cara olhava para trás, meu, por que eu tava estressado, né, o Diogo fazia bem não se incomodar, Que massa. né. Daí indo para PayTrack. E o Diogo tem uma história, cara, que eu pedi a conta para ele 2 vezes já. Quando eu saí da Sênior em 2014, eu tive que pedir a conta para ele, né? E quando eu voltei para Sênior, ele já era gerente, daí o Jascone me recontratou. E deu pedir, quando eu fui promovido por ele, né, 1 ano e meio depois, eu tive que pedir a conta para ele de novo, né? Então, não sei se tem algum outro cara que já pediu a conta 2 vezes para ele, mas então eu tenho esse troféu. Mas, cara, o cara também super gente boa, tipo, até nessa situação de pedir desligamento, que eu acho que eu sempre ficava tenso quando algum liderado meu pedia desligamento, cara, ele sabia tratar com leveza, né? Ele só fazia algumas perguntas para ver se, tipo, tu estava certo da tua decisão e deixava tu ser livre para voar. Nossa. Vindo para PayTrack, eu tive 4 líderes, né? Tive o Ramon, o Edson, desculpa, 3 líderes, o Ramon, o Edson e a Dani, né? O Ramon, cara, também, ele tem um estilo muito parecido com o Diogo. Cara, tem... E o Ramon, cara, ele tem um estilo muito parecido com o Diogo. O Ramon, cara, ele tem uma leveza para tratar as coisas, uma calmaria, tipo... Cara, quando eu falei que tinham 2 desenvolvedores, né, no início da PayTrack, era ele e mais outro cara, né? E, cara, ele aguentava, cara, acho que quase 100 clientes, né? Ficou 80, né? Praticamente sozinho, Nossa. né? Porque a outra pessoa, ela desenvolvia mobile e ele desenvolvia a parte da web, né? E, cara, quando eu entrei, ele já tinha uma equipe de umas 4 pessoas, cara, eu via que tinha um monte de problema, o sistema às vezes caía, ficava 1 hora fora do ar, cara, ele sempre passando a calma para a equipe. Por dentro, né, ele poderia estar fervendo, borbulhando, né, querendo infartar, mas, cara, acho que é importante, né, um líder que passa a calma para a equipe. Porque daí a equipe consegue trabalhar com leveza. Ela não, eu sempre digo, né, uma frase minha, cara, todo bug corrigido às pressas, quando o cara pressa para corrigir aquele bug, ele vai gerar um bug igual ou pior. É uma frase tipo efeito borboleta, né? É Mas, cara, verdade. isso, cara, é batata, cara. Quando o líder, ele não fica calmo, ele fica em cima pressionando. Cara, vamos liberar, cara, vai gerar um erro pior. E o Ramon, ele nunca fez isso desde que eu conheço ele. Né? E na época que ele foi líder da equipe, cara, ele foi o cara que passava essa calmaria para a equipe. Só que assim, passa a calmaria, mas, cara, é urgente, então a gente tem que resolver logo. Então, cara, isso aí eu tirei dele. Peraí. Cara, e o Edson, ele é founder da PayTrack, foi gerente nacional de vendas na Sênior, foi gerente de produtos também na Sênior, acho que foi gerente de canais. Então, ele está com uma empresa de 4 anos, né, desde 2017, não, desde 2016. Está com uma empresa há 4 anos, com 45 funcionários, ele tem um perfil exato para ser workaholic, ser um cara totalmente orientado a resultados, que não está nem aí para as pessoas, que quer fazer acontecer, que quer ganhar dinheiro, mas, cara, pelo contrário, ele é um cara assim que poucas pessoas conhecem, sabem, mas ele tem um coração, meu, gigante. Nossa. Então, até exercitando a base da pirâmide, ano passado eu me separei, e, cara, foi uma situação muito complicada da minha vida, né? E acabou afetando o profissional. Cara, eu abri o jogo com ele, eu chorei na frente dele, cara, foi, assim, na época eu achei vergonhoso, né? Mas, cara, foi muito legal, né? Ele ter dado essa abertura pra gente conversar. Ele contou uma história da vida dele também, cara, que me fez ver, cara, então tem luz no fim do túnel, né? Ele me deu toda a tranquilidade para eu trabalhar, né? Então ele sabia da minha situação,
Cara, ele não chegava com os dois pés para cobrar o negócio, então ele chegava. Talvez ele não, talvez ele fez isso sem querer, mas cara, ele chegava muito bem. Parecia que ele sabia quando eu estava bem, quando eu estava mal. Quando eu estava bem, ele cobrava legal, cobrava de forma incisa. E quando eu estava mal, cara, quando eu estava no dia legal, que eu transparecia, cara, ele pegava leve. Mas assim, pegava leve, mas ele conseguia fazer eu entregar. Ele fazia eu enxergar a importância daquela tarefa, daquele resultado, né? E isso, cara, pô, o cara que está passando por um problema pessoal, pô, às vezes o cara não tem pessoas para conversar fora, o cara fica a maior parte do tempo na empresa, tem um apoio do líder, né? Nesse curto momento, nesse curto espaço de tempo que tá problemática na vida dele, cara, eu acho que faz total diferença pro cara conseguir seguir em frente, seja se seguir em frente na parte pessoal quanto na profissional, né? E, cara, ele passou 2 meses, cara, eu fui lá, agradeci ele, cara, falei, cara, agora eu tô melhor. Ele falou, eu tô vendo que você tá melhor, cara, pô, dá até gosto de ver. E, cara, é legal, assim, esse acompanhamento. E a Dani, ela não gosta que fale isso, né, mas ela é mulher do Edson, né, o Edson é o marido da Dani, e os dois, eles sempre souberam da situação que estava acontecendo comigo. E desde antes da Dani ser minha líder, ela também sempre se preocupava, ela me ligava, mandava o WhatsApp, falava, cara, precisa vir aí, conversar, cara, a casa tá aberta, fica à disposição. Então, o que a Dani e o Edson me mostraram foi o lado humano. Cara, os dois tinham tudo para me desligar, para pegar um cara mais focado, né, na época. Eu fiquei praticamente 2 meses bem desfocado. Eles tinham todos os argumentos do mundo, né, para fazer isso, e não fizeram, e eles foram lá e me resgataram. Né? Tanto é que eu acho que eu respondi à altura, né, que eu fui conseguindo alcançar ali os meus objetivos, e hoje eu estou à frente de uma maravilhosa equipe. Eu ia dizer graças a Dani e o Edson, mas, cara, eles tiveram uma grande contribuição para ser eu ali naquele lugar, naquela posição. Show. E até, assim, falando aqui, eu fui citando características de cada um, espero que eu não esqueci de ninguém, né? Mas é uma coisa que eu também sempre tive quando eu olhava para os meus pares, né? Eu não sou um líder que nem o Kremer, que nem o Jascone, que nem a Dani, né? Cara, eu sempre falo que eu tenho um pouquinho de cada um. Foram essas pessoas que foram moldando o meu caráter, né? E eu sempre me inspirava, né, em várias pessoas. E é uma coisa também que eu sempre tento dizer para as pessoas, né, seja da minha equipe ou de outras equipes, que, cara, tu tem que se inspirar em mais de uma pessoa e cuida com a pessoa que tu se inspira. Porque às vezes a pessoa que tu se inspira não é um exemplo de profissional a ser seguido, ou não está no momento legal, né? É uma dica aí que eu dou para a galera. Até assim, perguntasse qual que é o meu estilo de liderança, né? Até lembrei da Dani. A Dani me falou, Buzi, tu é um líder muito fofinho. Né? Assim, cara aqui. Mas até eu espero que tenha sido um elogio, né? Pela minha gordura aqui. Mas, cara, é o fofinho, cara, eu entendo pelo lado de olhar para o lado humano das pessoas, né? Olhar para esse lado, né? Show de bola ver tua história aí. Se nota muito a bagagem que tu tem, toda a história que tu teve, a qualidade dos líderes que tu teve aí no passado, a aprendizagem que tu teve com cada um. O que eu diria? A mensagem que eu entendi é que para o modelo de liderança que tu exerce, a base de tudo é a confiança. Sim. Sim, sem confiança não se pode construir uma relação de trabalho ou qualquer tipo de relação. E eu acho que essa é a mensagem que fica para a galera, hein? Também eu vou estar deixando um link aí na descrição para a galera dos 2 livros que tu comentou aí, que a gente já tinha conversado antes sobre esse livro, eu já comprei ele, está na minha lista aí. Então, depois, quando eu ler também, eu vou estar te escrevendo aí para comentar o que eu achei aí. Show. E queria te agradecer aí o teu tempo. Sei que tu já está de férias aí, e mesmo assim deixou o teu tempo aí com a gente para poder estar contando um pouco da tua história aí, que certamente o mesmo que aconteceu contigo, de tu ter líderes que te inspiraram, certamente essa conversa que a gente teve aqui vai estar inspirando muitas outras pessoas que talvez não
não tiveram líderes da mesma qualidade que tu, mas que sabem que existe uma luz no fim do túnel, que existem formas de aprender e de ser um bom líder, e certamente essas pessoas vão estar se inspirando em ti aí. Legal, obrigado. Não sei se tu quer deixar falar alguma última palavra aí. Pode ser. Eu quero agradecer de novo, né, o convite aqui para essa entrevista. É um assunto que eu gosto muito de falar. E quando eu vi o teu objetivo ali com o canal, cara, assim, me encheu os olhos, assim, para falar um pouco, né, e contar um pouco da minha história. Porque, cara, assim, eu tenho uma opinião que tem muita gente boa aí no meio das equipes, no mundo, que às vezes, assim, muitas pessoas costumam dizer que só depende de ti. Mas, cara, se tu tem um líder bom, que tu olha, tu vai lá, resgata o cara, quando o cara não tá no momento bom, facilita um pouquinho as coisas, tá? Tem que ser, acho que um pouco, né, um pouco de cada ali, mas o líder tem uma contribuição bem forte ali sobre o desenvolvimento das pessoas. Certamente. Eu tive a sorte de ter muitos líderes bons, mas também tive o azar de em algum momento tropeçar com algum líder que para mim não estava tão preparado quanto eu precisava, que eu tinha uma demanda muito grande para crescer e esse líder não conseguia atender. E canais como esse, né, até outros materiais na internet, assim, eu acho que podem mostrar para o pessoal que, cara, que não nada é para sempre, né? Eu tive 10 líderes aí na vida, então, assim, se você hoje está enfrentando uma situação que tu tens um líder que não é tão bom, cara, daqui 6 meses tudo pode mudar. Daqui 1 ano tu pode virar líder, né? Então, assim, não deixa a peteca cair, tenta fazer o teu trabalho, né? Bem feito. E, cara, acho que uma hora as coisas vêm. Massa. Então a gente fica com essa mensagem aí do Buzi. Buzi, muito obrigado. E a gente encerra por aqui com a entrevista com o Buzi. Beleza, galera? Beleza. Abraço aí para todos e a gente se vê na próxima entrevista. Valeu, abraço.